Olá, eu sou a Carla Cruz, fotógrafa, mulher preta de Candomblé, e eu fui convidada para falar um pouco com vocês hoje sobre a matriz africana. A matriz africana são as religiões aqui no Brasil que fazem uma referência, ou em seu culto tem essa referência ao culto tradicional africano, a religião tradicional africana. Eu sou de Candomblé e eu posso falar um pouquinho mais sobre ele e sobre as coisas que aprendi no Candomblé e a sua cultura, o significado cultural. O Candomblé, ele funciona como um resgate da identidade negra que foi apagada quando da escravização. Quando os negros eram capturados na África para serem escravizados, eles passavam por um processo de apagamento da sua memória. E a nossa identidade, ela está ligada intimamente com a nossa memória. Um bom exemplo disso é que hoje nós temos fotos dos nossos pais, dos nossos avós, temos uma referência e sabemos em grande parte o nosso nome e o nosso sobrenome, qual é a origem e de quem somos descendentes. Mas isso acontece quando tem esse nome europeu. Quando é um nome africano, já não acontece o mesmo. E o Candomblé, ele vem fazendo esse resgate do nosso nome ancestral, da nossa família, nossa identidade, a nossa memória que foi apagada lá atrás. O Candomblé aqui no Brasil, ele se estabeleceu através da mistura, ele nasceu através da mistura entre os negros, que aqui escravizados, foram misturados de suas diversas origens, de suas diversas tribos. Então, tem-se a mistura entre os iorubás, os congoleses e por aí vai. O Candomblé, ele tem a divisão de nações que fazem referência à origem do culto, ou também a sua origem do culto aqui no Brasil. Quando a gente passa pelo processo de iniciação, a gente, através de consultas ao oráculo, nós podemos identificar ou ver qual é o nosso orixá, ou qual o nosso inquice, qual é a energia que rege a nossa vida. E através desses processos, desses rituais que são feitos, nós conseguimos fazer um resgate dessas energias, nós conseguimos fazer um resgate dessa ancestralidade, nós conseguimos entender o nosso caminho percorrido até aqui e qual caminho podemos trilhar daqui para frente. E nós carregamos no nosso corpo a identidade que a gente é iniciada no culto. Hoje, por exemplo, eu estou vestida com as nossas roupas tradicionais e com os nossos deloguns, os nossos fios de santo. As roupas brancas, elas dizem que eu sou uma pessoa recém-iniciada, e os fios, na maneira que são confeccionados, também dizem isso. Então a gente pode identificar aqui que eu sou recém-iniciada de santo. Todo recém-iniciado usa esse fio feito à base de palha, que se chama mucã. E aqui os nossos fios mostram não só a minha identidade do meu orixá ou do meu inquice, como também a casa que me acolheu, as pessoas que me criaram. No Candomblé, a gente faz uma referência à família. Nós construímos dentro do barracão um quilombo, onde a gente pode fazer um resgate familiar de costumes, de maneiras, comportamentos, um respeito. Toda a ancestralidade, o conhecimento, ele é passado de forma oral, sempre dos mais velhos
para os mais novos. Tem um livro que se chama O Espírito da Intimidade, que é da Subon Fussomé. Gosto muito desse livro e sempre indico. Ele fala sobre todos os processos que são ritualísticos, todos os rituais que são feitos dentro das tribos. E muitos se assemelham com alguns rituais que fazemos aqui no Candomblé, aqui no Brasil. Por exemplo, o ritual de consulta quando um bebê está para nascer. Quando a mãe engravida, os mais velhos dessa tribo, eles se reúnem e rezam através dos rituais. Eles perguntam ao bebê por que ele está vindo ao mundo. E diante da resposta, toda a tribo trabalha para que durante o crescimento dessa criança, ela nunca se esqueça de qual destino ela deve percorrer aqui, de qual o caminho. Então, nós durante o processo de iniciação ao culto, a gente faz o mesmo. Nós resgatamos o nosso destino e trilhamos o caminho para que a vontade do nosso inquice ou para que a nossa vida prospere de acordo com aquilo que somos designados. É importante que aqui no Brasil a gente discuta cada vez mais sobre o candomblé, sobre matriz africana, sobre a cultura e história africana, para que possamos andar livremente nas ruas vestindo as nossas vestes tradicionais, os nossos fios, e que a gente seja respeitado. Hoje nós levantamos sempre a bandeira de não à intolerância religiosa. Eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Assim como as pessoas podem vestir, como diz o ditado, a sua roupa de missa e andar com os seus adereços ou os seus livros sagrados e frequentar os seus cultos, nós do Candomblé, nós pessoas de Candomblé, queremos ter a liberdade de andar livremente nas ruas sem que sejamos atacados. Hoje tem um número cada vez crescente de terreiros que são atacados, que são destruídos, que são incendiados por conta do preconceito e por conta do racismo religioso. É importante que a gente fale o nome racismo, é importante que saibamos que existe sim o racismo religioso, porque se nós não dermos nome ao que sofremos, nós não sabemos contra o que vamos lutar. Existe sim o racismo. Recentemente houve um recurso extraordinário, uma votação de um recurso extraordinário contra o abate religioso. Outras religiões, como o judaísmo, por exemplo, utilizam do abate animal para fins religiosos. Nós não sacrificamos, nós sacralizamos os animais nos nossos rituais. E especificamente no candomblé, outras vertentes, algumas casas adotam, outras não. Mas falando especificamente daquilo que eu domino por estar dentro, nós sacralizamos, nós tornamos aquele ato sagrado. Existe uma pessoa, um instrumento, uma reza específica para que isso ocorra de uma maneira que o animal não sofra. E aí há quem diga que, não sou religioso ou não consumo nada de origem animal, portanto sou contra. Hoje em dia quase tudo tem uma origem animal ou uma composição animal, como os pincéis de maquiagem, por exemplo, que curiosamente, na mesma época da votação desse recurso, foi ao ar falando sobre a cabra e o destino da sua carne, do seu leite, dos seus pelos, que são para pincel de maquiagem. Ou então, a gente é contra o abate religioso, mas usa alguma peça de couro
sempre temos a nossa mistura no prato, enfim. Isso mostra que o racismo religioso existe, porque com outras religiões o mesmo ataque não ocorre. Também é importante que saibamos os nossos direitos. Hoje temos a Lei 10.639 de 2003, que ela institui que nas escolas deve ser ensinado, deve ter em sua grade curricular o ensino de história afro-brasileira. É importante porque os alunos passam a ter um outro olhar, uma outra perspectiva. Enquanto a história é contada apenas pelo colonizador, o negro sempre será escravizado, sempre ocupará esse papel. Mas a gente precisa aprender a história que vem antes disso. Foram reis, rainhas, príncipes, princesas que foram escravizados e trazidos para cá em condições subhumanas, em condições que não existe essa palavra, mas é muito usada para definir que o negro ele foi coisificado, ele foi tornado um objeto, uma propriedade. Também temos a Lei 6040, que institui políticas de desenvolvimento sustentável para povos tradicionais. Povos tradicionais seriam os povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e também os de matriz africana, já que nós temos os nossos conhecimentos, os nossos saberes, os nossos pensares sobre as questões do universo, sobre as questões da natureza. Temos uma forma de vida, uma forma de viver em comunidade. Tudo que fazemos dentro de um terreiro é então para a nossa comunidade e para o bem-estar dela. Por vezes, inclusive nas periferias aqui de São Paulo especificamente falando, a comunidade em que o terreiro está inserido, a comunidade periférica que ele está inserido, algumas famílias, mesmo não professando essa fé, então conseguem ter o seu alimento graças ao terreiro que então fornece a ele as carnes da sacralização animal. Parte dessa carne vai para o ritual e parte é para ser consumida em comunidade, porque então entendemos que essa carne ela está abençoada, digamos assim, para ficar um fácil entendimento. Ela está abençoada, ela tem axé. Então ela é para ser consumida em comunidade, para que a nossa vida prospere, para que a nossa vida tenha cada vez mais axé, mais ungunzo, mais coisas boas. Também é importante, para finalizar, que a gente saiba os meios de denúncia caso passemos por algum tipo de ataque de intolerância religiosa. Um deles é o Disque 100, ou você pode também procurar uma delegacia mais próxima ou uma delegacia especializada. Hoje temos muitos advogados, temos delegacia especializada, temos pessoas preparadas para defender os povos tradicionais de terreiro. Bom, então eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído bastante para o conhecimento de todos vocês. Muito obrigada!